Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como eu falei no vídeo anterior, falando de Esdras, nós vamos conversar hoje sobre o Império Medo-Persa, a sua origem, quem eles eram, como eles afetavam de alguma forma o povo de Deus. A gente vai ver a ideia dele, alguns líderes desse povo, desse império, em algumas passagens bíblicas, em alguns livros da Bíblia. Eles estão ali, estão presentes e eles influenciaram muito o que nós conhecemos hoje como povo judeu, influenciaram muito também as questões da igreja, a questão da Bíblia. Então estão ali presentes e nós gostaríamos de conversar e explicar a origem e quem eles são para vocês entenderem um pouquinho melhor quando vocês estiverem lendo sobre eles na Bíblia. É sobre isso que nós vamos falar do Entenda a Bíblia de hoje. Eu sei que você já deve ter tido essa dúvida, assim como eu já tive, e eu fui pesquisar acerca do assunto. Império Medo-Persa, um povo só? Um império só? Originalmente de um povo só? Ou eram dois povos que se uniram? Sim, eram dois povos. Na verdade, os persas sempre existiram naquela região, sempre não, né? Em algum momento eles tiveram uma origem muito antiga na região onde nós conhecemos hoje como Iraque, como Irã. Aquela região ali, aqueles países ali, os persas estavam naquele lugar. Os medos, eles habitavam mais acima, mais ao norte, mais aproximadamente no sul da Rússia, os medos, e lá por 2000 a.C., os medos desceram, fizeram algumas conquistas naquela região e foram descendo até a região onde nós conhecemos hoje como Irã, como Iraque. Viveram por muito tempo naquela região. Eles ficavam ao norte e os persas ficavam ao sul. Então eles coabitaram juntos ali, mas os medos eram muito mais poderosos dos que os persas naquele tempo. Até que surgiu um homem chamado Ciro. Ciro, um persa, conquistou toda a região e influenciou toda aquela região. Ele uniu os dois povos, vamos dizer assim. Ele não destruiu um povo para fazer com que o Império Persa crescesse. Ele uniu os dois povos. Ele era persa, mas ali surgiu a ideia do Império Medo-Persa. Ele, um primeiro persa a conquistar aquela região e a dominar aquela região e tornar aquela região unificada. Um só povo conquistando aquela região. E esse mesmo Ciro, ele foi o cara que conquistou a Babilônia. A Babilônia era onde o povo de Israel estava no cativeiro. A Babilônia era outro povo, outros reis, outro império, um império que dominava a época, até que surgiu esse Ciro que expandiu o Império Medo-Persa e conquistou muitas cidades, muitos povos, muitas nações para os persas, para os medos persas. Então Ciro invadiu a Babilônia, conquistou a Babilônia e depois ele começou a fazer guerra com um monte de gente e começou a conquistar muitas nações. A gente vai ver a ideia do Xerxes, você conhece, pelo filme 300, você vai ver aquela ideia da guerra entre os gregos e os espartanos, né? Os gregos e os persas. Essa guerra durou muito tempo, que faz parte da expansão do Império Persa e até atinge, né, a região da Grécia, até que surge Alexandre. Alexandre é o guerreiro que vai contrapor aos persas e depois ele vai conquistar toda a região dos persas, que os persas já tinham conquistado, que os persas já dominavam, e ele vai até conquistar a região lá da Pérsia, né? O Alexandre é o reconquistador, ele conquista para os gregos, para os macedônios, toda aquela região. Então isso tudo é história, isso também está na Bíblia. Então a gente vai ver muito dessa influência, né, persa na questão do povo judeu, e depois a gente vai ver também a influência grega na questão do povo judeu. Mas sobre o Império Grego e sobre o Império Macedônio a gente vai falar em outro vídeo lá para frente. A ideia agora é explicar para você essa ideia de que esse Império Medo-Persa foi muito influente na questão de tudo que aconteceu na Bíblia. E mostra o controle de Deus, a soberania de Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações, e controlando tudo para cumprir o seu propósito. O seu propósito era fazer com que o seu projeto original, que a gente já falou aqui em vídeos anteriores, estivesse em pleno cumprimento durante toda a história. Deus intervém na história através dessas lideranças, através desses povos, e a gente vai ver isso claramente na Bíblia, quando a gente começa a entender com Deus controlando a história, as coisas acontecendo, os profetas anunciando. Por exemplo, o profeta Isaías, alguns anos antes, cerca de 300 anos antes, já tinha anunciado que esse Ciro iria conquistar a Babilônia e ele seria o libertador, seria, vamos dizer assim, uma espécie de salvador para o povo judeu e permitiria que o povo fosse tirado do cativeiro e pudesse começar a voltar para Jerusalém. A gente vai ver isso no vídeo anterior, quando a gente falou no livro de Esdras, que tudo começou, a reconstrução do templo, tudo começou a partir de um decreto de Ciro, que tem um sonho, tem uma visão e acaba vendo que Deus está falando com ele sobre a construção ou a reconstrução de um templo para ele, dedicado a ele, lá na cidade de Jerusalém. E então ele emite aquele decreto, e depois esse decreto vai ser revisado lá no tempo de Xerxes, vai ser revisado lá no tempo de Dário, para que
são outros reis, né, que são persas também, que dominaram a região, que dominaram toda aquela região, são reis poderosos que passaram por ali. Então a gente vai ver que esse decreto ele é revisitado para que a história se cumprisse de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a soberania de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa soberania de Deus no próximo vídeo, também para continuar um pouquinho sobre essas curiosidades do livro de Esdras. Eu espero ter te ajudado a entender quem são esses medo-persas que dominaram a região ali, dominaram aquela região por muitos anos, por cerca de 3 séculos, por exemplo, eles dominaram toda aquela região e dominaram também Jerusalém durante aquele período todo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre a soberania de Deus na história.